Ok. Então, hoje eu estou aqui com Ana Paula Baltazar, graduada em Arquitetura e Urbanismo e mestre em Arquitetura pela Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais e PhD em Arquitetura e Ambientes Virtuais pela Bartlett School of Architecture, University College London. É membro titular da coordenação colegiada do grupo de pesquisa MON, Morar de Outras Maneiras, e coordena o LAGEAR, Laboratório Gráfico para Experimentação Arquitetônica, na Escola de Arquitetura da UFMG. Dentre outras atividades, tem se dedicado à investigação dos entraves para o comum e para a ação direta, buscando a superação da democracia representativa e da propriedade privada. Desenvolve interfaces físicas, digitais e híbridas para assessoria técnica de arquitetura e urbanismo, visando ampliar as possibilidades de autonomia coletiva e emancipação cidadã na produção do espaço. Então, vamos começar o seminário. E a primeira pergunta que eu faço, assim, é que sobre gamificação, que muitas plataformas hoje em dia para o trabalho online, eles têm como exemplo, tendo como exemplo o famoso Uber, utilizam, por exemplo, sistema de pontos para atrair os trabalhadores e utilizam essas questões de gamificação. Quais que são os impactos que isso tem para a sociedade? Que você pode explicar um pouco o que seria gamificação e como as interfaces elas podem ser interativas, mas sem ultrapassar esse limite da gamificação que acaba sendo uma coisa ruim ou prejudicial. É, Roberto, antes de falar diretamente sobre a gamificação, eu acho que uma questão de fundo, assim, que eu acho que é importante ter em mente, é que é o modo de produção capitalista, assim, né? Então, e eu acho que isso vai permear todas as questões, mas principalmente a questão da uberização, da gamificação, né? Isso também é importante a gente não perder de vista. E acho que é importante entender melhor o fetiche, assim, o feitiço, né, que o Marx fala, que não é só da mercadoria, mas ele permeia todo o modo de produção capitalista de forma geral. Então, na maioria das vezes, a gente foca na aparência das coisas e ignora as relações dialéticas, assim. Então, o que o Marx quer dizer com isso? Assim, ele vai falar que a gente acha que o que existe no mundo, assim, o que a gente vê, é relação entre coisas. Por isso que ele usa o fetiche da mercadoria. A gente olha para a mercadoria, entendendo a mercadoria como sendo uma relação entre coisas, mas na verdade é uma relação entre pessoas, que é uma relação de trabalho que vai gerar aquilo, né? Então, eu acho que a gente não perder de vista o foco na dialética, que não é só o que aparece, é bem importante. Então, no caso da uberização, eu acho que é muito importante você dar uma olhada no Ricardo Antunes, porque ele vai aprofundar nisso, com as relações de trabalho e tal, e que vai muito além do fenômeno da gamificação. A gamificação é como se fosse assim, a aparência da uberização. E ela não tem nada de dialética, porque ela é a banalização. E ela é exatamente uma estratégia, uma espécie de estratégia de cooptação, que você banaliza e você não deixa a pessoa passar daquele foco. Então, assim, nossa, muito legal, porque eu avalio o Uber e aí eu crio todo um sistema. Então, você olhando para como se o Uber fosse uma coisa, você deixa de entender o Uber como um serviço e deixa de entender as relações de trabalho absolutamente absurdos que estão ali por trás, né. E a gamificação, ela faz isso, ela é uma espécie de véu, assim, ela encobre, eh, as coisas para parecer que tem uma ludicidade, que tem um esquema de ganha-ponto, faz isso, faz aquilo, mas na verdade ela não te deixa simplesmente, ver o absurdo que é, o que está por trás daquilo, assim, né. Então o que vem sendo chamado de gamificação, no fim das contas, é um jeito de fazer as pessoas serem exploradas, sem que elas tenham uma forma de reclamar, né. Então, no caso da uberização, é basicamente isso, assim, é uma exploração absurda do trabalho e as pessoas acham que os motoristas, né, alguns já estão caindo na ficha. Um exemplo muito bom é aquele menino Galo, que é uma espécie de ele é o organizador do grupo
dos motoqueiros lá, dos entregadores antifascistas, né, ele faz um puta endividamento para comprar a moto, para poder ser um dos deliveries, né, assim, dos entregadores de iFood, essas coisas. E de repente ele saca que ele foi só criando uma amarra que ele não consegue sair, porque ele está endividado, ele não pode sair desse esquema, por mais que ele tenha entendido que esse esquema é um absurdo, assim, que ele não tem nada de empreendedor. Essa ideia de uma você vende a sua força de trabalho, né? Você é livre para vender sua força de trabalho. Aí você não tem Uhum, liberdade alguma, assim. Então, ele sacou assim que ele estava super apostando nessa aparência da coisa e no fim das contas não é bem por aí, né? Então ele tem umas falas muito interessantes, assim. Acho que pode ser uma figura também interessante para conversar sobre isso, que tangencia esses assuntos, né? E uma coisa que eu acho legal de pensar com gamificação e essa história da aparência, assim, porque é o feitiço, né? A gamificação ela enfeitiça, a gente olha só para a aparência e não vê o que está por trás. E é um pouco também o que eu e o Cabral, a gente escreveu um artigo que chama Magia Além da Ignorância, virtualizando a caixa preta. E isso é o que a gente chama de truque, assim, que é a magia dessa, você ignora os processos que estão por trás, né? E aí quando você descobre, perde a graça. E aí você cai a ficha e vira essa coisa, né? E que isso é o oposto da magia da experiência, assim, que é essa coisa de quando, que é muito interessante quando a gente não perde de vista também, é, que, que a experiência é importante também ter um pouco de mágica, não é só tudo absolutamente transparente. Então, assim, o jogo, ele não é um problema, mas a gamificação é um problema, né? Então, jogar, colocar as pessoas em jogo, mas de forma crítica, para expor as contradições, para elas aprofundarem dialeticamente, é muito diferente da gamificação que a gente vê acontecendo nesses fenômenos, né, que estão sendo chamados de uberização, de forma geral. uhum. E já que a gente está entrando nessa questão de experiência, é que para os nômades digitais, eles falam muito que eles têm esse foco na experiência, assim, eles consideram, a maioria, né, deles é formada por jovens, que eles dizem ter menos interesse no acúmulo de capital e mais interesse em viver o presente, em acumular experiências. Então, por isso que eles viajam de um ponto a outro. E aí, em uma primeira observação, pode-se dizer que eles assim, não produzem arquitetura porque eles apenas se apropriam de espaços já construídos. Mas, claro que eles produzem arquitetura porque toda ação que eles têm, eles desempenham no espaço gera algum impacto. E Uhum. aí, você pode me ajudar, assim, a entender, explicar o que seria uma arquitetura para um nome digital, porque ao mesmo tempo que eles dependem dessas interfaces digitais, para se comunicar, para encontrar lugar para morar ou encontrar outros nômades, eles não têm tanto apego, assim, a essa forma física. Então, o que a gente pode dizer que seria uma arquitetura para um nômade digital? Vendo aqui as suas perguntas, assim, eu fico um pouco na dúvida, o que que você está entendendo como nômade digital? O que que é isso exatamente, sabe? Porque uma coisa é tem às vezes a gente tem, assim, os fenômenos que as pessoas tentam dar um nome para eles, mas que ninguém que está naquele fenômeno se reconhece nisso, né, igual você estava falando do seu amigo que não se reconhece como nome digital, mas ele é um nome digital. Aí você fala assim: "Mas o que seria realmente um nômade digital e por que que essa pessoa não é simplesmente ou um nômade ou uma pessoa que tem condições de viajar, mas que ela ainda tem uma base fixa", né? Que eu acho que a ideia de nomadismo, ela é muito interessante, mas vamos imaginar assim, qual que é a origem disso, né, as pessoas ficam num lugar até explorar a sustentabilidade material daquele lugar, e para a reprodução da vida, elas vão ter que migrar dali para outro lugar para poder continuar a reprodução da vida dos seus filhos, enfim. Porque tem um limite de sustentabilidade em cada lugar, né, de extração e produção e tal.
O que é muito interessante é que começa a ter o sedentarismo, que é o oposto do nomadismo, quando as pessoas aprendem a plantar, né. Então tem essa coisa da agricultura, ela ser de alguma forma um jeito de fixar as pessoas nos lugares, assim, porque quase que aí dá isso é uma das possibilidades da história da humanidade, né. E assim, então as pessoas param de ficar nômades porque elas aprendem tecnologias que permitem com que elas sejam sedentárias. E aí quando a gente vê isso, fica parecendo assim: agora temos tecnologias de novo que vão nos permitir ser nômades". Só que isso é aparência de novo, sabe, porque se você pergunta assim: "Mas e o que essas pessoas como que essas pessoas conseguem ter a disponibilidade e a possibilidade desse nomadismo?" Exatamente porque ela já tem garantida a reprodução da vida. Então assim, eu fico perguntando, assim, uma pessoa, pobre, preta, LGBTQI+, com todos os enfrentamentos que ela tem que ter no cotidiano, ela consegue ser um nômade digital, né? Eu acho que não. Então eu fico meio pensando assim, o que que isso classifica, assim, sabe? E a importância de pensar essa ideia do nomadismo, ela é só porque as pessoas estão viajando, que elas não estão tendo uma base fixa, eh, mas será que elas não têm mesmo? Elas não têm uma família? Se der algum pepino, elas não podem voltar? Tem uma série de coisas que são contingenciais, assim, que elas permitem essa espécie de ampliação das possibilidades de estar em diferentes lugares, né, que são permitidas pela tecnologia também e tal. E quando você fala também que grande parte desses nômades digitais é formada por jovens menos interessados no acúmulo de capital, bens materiais, mais interessados em viver o presente, a gente vê esse discurso em muita gente que nem sequer viaja, né. Então eu acho que assim, tem uma recusa de uma espécie do modo de produção capitalista, mas ao mesmo tempo, a pessoa para fazer isso, ela está não só contribuindo, como reproduzindo todos os problemas desse modo de produção, né. E aí fica a dúvida sobre como que a gente sabe quem são esses nômades digitais, né, quem de fato, concretamente, são essas pessoas, onde que elas estão, quantas pessoas são dessas que você está classificando, assim? Qual que é esse recorte, né? E, assim, tem mesmo esse altruísmo, assim: "Ai, agora eu quero só viver o presente". É quase impossível dentro desse modo de produção, que é absolutamente dominante, né, ele não tem muita brecha nisso, né. As brechas que eu consigo ver são pouquíssimas e são, assim, na Índia, um grupo grande que ainda vive numa lógica de comum, porque na Índia ainda tem 35% de terras que são comuns, mas que eles estão sendo absolutamente atropelados, assim, sabe. E aí vai virando uma mas eles produzem tudo que eles precisam, eles dão conta e eles não têm esse flerte com o capitalismo, sabe, eles não têm que é muito diferente, por exemplo, dos indígenas aqui no Brasil, das comunidades ribeirinhas, que, se eles não dialogam com o modo de produção capitalista, eles começam a ficar miseráveis, porque eles já, de alguma forma, já perdeu também essa espécie de esse fechamento, um ensimesmamento na própria cultura, né. A cultura já foi permeada de uma forma muito de cima para baixo e horrorosa, assim, do modo de produção capitalista. Então eles estão sendo massacrados por isso, e ainda tem alguma, eh, quando a gente olha, assim, como que essas pessoas navegam, né, que eu acho que essa ideia de navegar é muito legal. Tem um cara, o Henrik Vie, que ele trabalha com a ideia de navegação social, e a gente fica ampliando isso para navegação socioespacial. E ele tem uma ideia de que, assim, a navegação, quando a gente olha para as pessoas, a gente não está olhando para como elas sobrevivem, são jeitos muito interessantes de navegar, né, numa existência. E não é uma sobrevida, né, é a vida possível para aquele conjunto ou para aquele grupo. E aí, assim, a navegação é você tem uma coisa que é instável, porque você está navegando, você está indo de um lugar para o outro, num ambiente que também é instável. Então são 2 instabilidades, né,
que eu fico pensando assim, esse nomadismo, será que ele tem essas características, né? Que a gente fica pensando assim, será que a gente pode pensar que socialmente esses grupos indígenas, ribeirinhos, eles são mais nômades nessa era das tecnologias da informação e que tudo alcança todo lugar, é, mesmo que eles estejam no mesmo território que eles sempre estiveram, assim, não, nem todos, né? Mas porque tem essa instabilidade o tempo todo, que você vai tirando, né? Você vai expropriando as pessoas dos seus meios de produção, e aí isso vai virando uma coisa, quer dizer, ela fisicamente ela está ali, mas as condições estão sendo, ela está sendo desprovida, ou expropriada das condições de sobrevivência, né? Ou das Uhum. condições de reprodução da vida e tal. Então, eu acho que são várias questões assim para pensar que o modo de produção ele não é só assim uma coisa que tangencia as questões, ele é absolutamente fundamental para essas caracterizações, né? E eu fiquei pensando assim nessa coisa, de, será que essas pessoas são desinteressadas mesmo em bens materiais, né? O que que elas comem, né? O que que elas usam? Como que elas se vestem, por exemplo? Elas não abriram mão disso, né? Pelo que eu entendo, assim, muito superficialmente, é um grupo, e que tem uma característica, tipo, a gente fala assim: "Ah, aquele povo ali é um povo da escola da cidade, aquele povo ali é um povo", sabe, Uhum. você olha para as pessoas, o jeito que elas se vestem, o jeito que elas de postura, o jeito que elas se comportam, possivelmente alguns vão ser veganos, então, assim, você tem uma série de características ali, eh, e pouco provável que eles vão estar, assim, numa comunidade que produz tudo para sua sobrevivência, sabe. Eles vão Sim. estar exatamente, igual sanguessuga, assim, eles, entram entram no lugar e bebem daquilo que está ali, né. Então acho que tem essa coisa, tem um cuidado com a romantização, assim, do que seria esse suposto nômade digital, né. Será que eles são mesmo, né, uns nômades digitais, que não têm esse interesse na produção material, que não têm interesse, em bens materiais, e que só querem viver o presente. Mas o que que é viver o presente, né, para esse tipo de grupo, assim? Sim, inclusive uma das coisas que a pesquisa está mostrando é que eles geralmente eles preferem, escolher, ganhar salários, numa moeda valorizada, tipo dólar ou euro, e escolher países para morar subdesenvolvidos, tipo paraísos Aham. fiscais, onde o dinheiro vai valer mais e eles vão poder ter condições de vida melhores, assim. Olha que contradição, né? Assim, é Sim, muito doido, assim, porque são as contradições do capitalismo mesmo. E aí você fala assim, a pessoa tá embebida nisso até o último fio de cabelo, né. sim. E aí, mas não sei se seria possível dizer se é possível dizer que um site, que sei lá, os aplicativos usados, eh, pelo por pra eles para se conectarem, esse instrumento, eh, de conexão entre eles, se pode chamar isso de uma interface, eh, se eu posso chamar isso de arquitetura? Uhum. Eu acho que a gente pensar, assim, que, um site genérico não é arquitetura, né. Pra ser arquitetura, eu acho que é importante ter o jeito que a gente define arquitetura no mundo, né, é transformação do espaço pelo trabalho humano. Aí a pergunta é essa, assim, se a pessoa está só de passagem, e ela está só apropriando do que existe, ela não produz, ela não tem, mesmo que não seja uma produção material, assim, eu não estou dizendo que não exista arquitetura, que a arquitetura só tem que ser material, mas é uma produção, a produção material, mesmo que seja transformando imaterialmente o mundo, assim, sabe, ela é crucial, pensando aqui com Lefebvre, e a produção material é muito assim, não tem como a pessoa descuidar da produção material da própria vida, assim, então quais são as condições de produção material e reprodução também material da vida, né. Então pensando muito com Lefebvre, assim, que apropriação é produção. E dá para dizer que qualquer site promove apropriação do espaço? Não promove, né, eu acho que não. Então já há muito tempo a gente tem defendido no JA que precisa
de arquitetura no mundo digital, assim, que esse mundo digital ele falta, esse tipo de qualidade, né, de que a gente trabalha na arquitetura. Mas cada vez tem menos indícios de arquitetura nesse mundo e mais burocracia, assim, né. Tem a gente olhar, por exemplo, os sites da UFMG, tem um estragamento, assim, e de outras instituições em geral, né, ao longo dos anos, que é um negócio impressionante, assim, se você vai olhando um cuidado que tinha no início, que era de criar um ambiente, né, digital. Agora não, virou um repositório burocrático, que eu sei para chegar numa informação você tem que passar por 50 páginas, quando você consegue achar, né. E às vezes você entra num site que você precisa de ligar na ajuda, para ele te falando os passos para você conseguir chegar. Estava vendo isso, Jonathan, que a gente vai chegar também na coisa da imigração, que é um problema, né. O Jonathan Charlie veio para cá, de Glasgow, está como professor visitante, e assim, é uma burocracia inacreditável, sabe. Claro que não é tão humilhante quanto é, por exemplo, para um brasileiro que está, fazendo esse processo na Inglaterra, mas é surreal, assim. Teve um dia que a gente teve que ir na Polícia Federal, e olha que eu sou boa para achar as coisas na internet, né. A gente foi na Polícia Federal, a pessoa resolveu ajudar a achar o lugar do agendamento, que ele já tinha visto. Porque quando Uhum. você vai pedir o primeiro visto, você acha logo na primeira página, mas quando você já tem o visto, ele precisava de estender o visto antes do visto chegar no prazo lá Sim. quase final, por conta do contrato de trabalho com a UFMG. Então, assim, já tinha tido toda a loucura na UFMG para entender o que é que precisava. Eles mandam um pré-contrato de trabalho, aí dá um visto de acordo com o pré-contrato de trabalho, mas aí ele só é contratado de fato depois, então nunca aquele período vai ser o correto, vai ter que refazer tudo, sabe. É inacreditável. Aí a mulher lá da recepção ao vivo, ela teve que ir entrando. Ela foi navegando umas 10 páginas para chegar no lugar. Como que uma pessoa vai achar isso? Nunca, sabe. Isso porque ela trabalha lá, né. É, porque ela sabe aonde que tá, né. E aí, tinha vaga no dia, mas a gente não conseguia marcar. Hum. É, assim, é inacreditável, sabe, é uma coisa, assim, surreal. Então, assim, os sistemas, essa coisa do digital, eles vão tomando e eu acho que um dos motivos graves desse é exatamente faltar arquitetura, porque o que que a arquitetura acaba fazendo, assim, as pessoas vão se organizando, mas é porque a gente vê o que está no espaço, é uma organização que ela é meio, é uma espécie de uma dança, assim, né, igual na favela, quando começa a produzir arquitetura na favela, por que que a gente chama de arquitetura da favela? Porque não tem como 2 coisas ocuparem o mesmo lugar, não tem como ter essa quantidade de camada burocrática para você chegar e entrar numa porta, né. Então você tem uma negociação, tem todo um processo de transformação do espaço pelo trabalho humano, que vai fazendo com que aquilo seja arquitetônico, né, tenha Uhum. arquitecnia. E no caso, desses dessa camada digital que está sobrepondo a nossa vida, falta muito isso, eu acho. Falta essa consciência de uma organização mais orquestrada, assim, uma produção mesmo nesse sentido de transformar isso, sabe. E mesmo que seja uma transformação, uma produção material por apropriação, a gente está olhando para isso com pouca importância, na verdade tem muita importância e está piorando demais. Eu acho que no início a gente tinha, eh, uma coisa que chamava arquitetura da informação, que era um campo que estava surgindo e de repente os templates substituíram esses profissionais, sabe. Então Uhum. você tem uma série de templates muito mal feitos, que eles não são feitos, quer dizer, é muito difícil você sair adaptando àquilo, né. É igual a gente pensar assim, conjunto da Coab, imagina, o que eu entendo, assim, desses templates é meio que popular o mundo com o conjunto da Coab, sabe. É Uhum. aquele tanto de coisa igualzinha, assim, que tem uma organização absolutamente básica e pobre, e que você vai reproduzindo loucamente, né. É o que está acontecendo no mundo digital, né, Sim. infelizmente. E agora também tem inteligência artificial, né, e tem a que produz os textos e a que produz também, Imagem, site ou logomarca. Você pode, tipo programa.
Sim, tipo, é tudo automatizado, você nem precisa É. mais desenhar. Não, e é um empobrecimento generalizado, porque o que que por exemplo, ChatGPT, né, o que que o ChatGPT faz? Ele trabalha numa camada muito superficial da linguagem, que é só a sintaxe, né, ele não consegue chegar na semântica. Então, ele vai fazer uma espécie de estatística, de probabilidade da próxima palavra ser usada, assim, né. E aí ele consegue ir criando nexo, coerência no discurso. Mas, a gente fez um teste, assim, a gente pegou tem o texto do Ferreira Goulart, que é o não objeto, que é exatamente ele não está negando um objeto, mas ele está negando uma lógica e uma estrutura convencional de produção de um objeto, né. Ele não consegue entender isso, então ele começa a picaretar, porque aí você pergunta para ele assim: "Como fazer um não objeto?". Aí ele dá uma resposta super absurda, ele faz uma espécie de lista de passo a passo, pra você virar uma pessoa picareta, como se ele pegasse qualquer coisa, "Como fazer X?". Aí ele vai te falando assim, aí como tem o não na frente, aí ele vai te colocando numa posição de questionar para ir chegando num ponto, assim, final, que é quase que mas é numa estrutura completamente oposta do que está sendo proposto com a ideia do não objeto, sabe. Ele não consegue entender a ideia, Uhum. e aí ele propõe um método de produção, eh, absolutamente objetivo, objetual, pra uma coisa que não é objetiva, objetual, sabe. Hum. É muito engraçado, aí a gente foi dando mais pistas, assim, aí a gente entrou com o Flusser, falando também do do inobjeto do Flusser, aí ele só se piora, assim, sabe. Então eu acho que tem essas coisas, assim, que são muito maluco ver como que as pessoas estão se deixando levar e como que o mundo está tão cheio de porcaria, assim, de tanto de texto quanto de imagem, quanto de tudo, que essas coisas elas começam a parecer que valem também, né. Sim. Tem um texto do Chomsky muito bom, assim, sobre isso. É o Chomsky mais umas pessoas, que é A Falsa Promessa do ChatGPT. E aí ele vai é bem curtinho, ele vai esmiuçando um pouco como que essa questão da linguística funciona, e o que é que ele nunca vai conseguir fazer, sabe. Uhum. Sim. E já que você mencionou o Flusser, eu estava lendo encontrei uma dissertação que ele fala um pouco o autor fala um pouco sobre o nomadismo mas para nômades reais, e arquitetura para esses nômades reais. Ele cita uma frase do Flusser que ele diz que tem 2 tipos de paredes, as paredes sólidas e as paredes de membrana, que para a arquitetura nômade, as paredes de membrana regem o pensamento, porque eles, tira mais o proveito do que é oferecido pela natureza e a parede tem a habilidade de se adaptar, não é tão rígida e fixa. E aí, não sei, pode-se dizer que um Airbnb ou um aplicativo de trocar trabalho por moradia é meio que também uma parede de membrana, porque é menos focado na matéria e mais focado no na adaptação na experiência, na Aham. adaptabilidade da coisa. Se a gente tomar só pela aparência, você consegue fazer essa analogia meio rápido, assim, né, parece que tá tudo ok. Mas o Flusser, o que ele está falando tem um texto que é bem bom, que ele vai falar da diferença da caverna, pra tenda, né, que é um texto até que a gente trabalha com ele bastante, assim. E é essa ideia, assim, a caverna tem uma construção fixa, sólida e tal, e a tenda, ele vai trabalhar muito mais com essa ideia da membrana, eh eh, e que ela tá ao sabor do vento, ela tá permeável às outras contingências que a caverna tá impermeável, vamos dizer assim, né. Aí a gente até usa isso para o digital, trabalhando com a Cave, né, o Cave Automatic Virtual Environment, e o que a gente chama de tenda digital, que a gente chama de digital tent, que é o Technological Environment
aí a gente usou For Negotiated Topology, eh, que era essa ideia de uma uma topologia mesmo permeável, em vez dessa coisa de reproduzir no mundo digital uma lógica absolutamente cristalizada da caverna, né, que é a coisa do ambiente virtual das caves. Então, acho que quando a gente começa a pensar nessa lógica mais da tenda, assim, da tenda digital, dessa negociação topológica, dessa membrana como algo, que está num espaço de negociação, tanto dos corpos quanto dos modos de produção, a gente está colocando outras questões aí, né. Então, por exemplo, o Airbnb é totalmente uberização, ele está muito mais numa lógica de uma camada digital na caverna do que uma tenda, né. Ele é muito Sim, menos uma membrana que está ao sabor dos acontecimentos e muito mais tirando partido de uma produção capitalista absolutamente cristalizada e sugando a maior parte disso para eles, assim, né. Então eu acho que do ponto de vista do que essas coisas fazem, assim, né, esses aplicativos e tal, eles são quase que uma cristalização da cristalização, assim, mas que eles impulsionam uma, facilitam as pessoas a estarem em lugares diferentes, mas totalmente numa lógica sedentária, né. Então, tipo, o Airbnb, você fica num lugar que te é estranho e que você poderia estar em movimento de passagem, mas você chega lá, você se instala como se você estivesse na sua casa, né. Então ele reproduz essa lógica de uma caverna, vamos dizer assim, né, da cave. E aí eu fico pensando se isso essa coisa dos nômades digitais, né, com todos esses facilitadores digitais, você pode ter uma quantidade de gente fazendo isso exatamente porque você está questionando a própria ideia do nomadismo. Você tem um certo conforto, e elas chegam ali e se instalam como se elas tivessem, quer dizer, você tem uma espécie de, uma você muda de espaços ao longo do tempo com mais facilidade, mas você está numa mesma estrutura, de modo de vida, assim, sabe. Você não sim, abre mão do seu modo de vida sedentário. Acho que esse é que é a minha implicância, assim, com esse termo, sabe, do nomadismo faz digital. sim, sim, faz sentido. E eles, aí, voltando a essa questão também, eles não têm essa consciência política, né, de como eles estão produzindo esses espaços. E aí muitas vezes acabam encarecendo alguns lugares, expulsando os moradores locais por causa disso. Você acha que existe alguma forma, assim, de conscientizar essas pessoas sobre isso? Tipo, Acho que alguma o primeiro ponto é assim, quando você fala que eles produzem espaço, mas não têm consciência política, né, a maioria das pessoas não tem consciência política disso, né. Não é só e acho que esses nomes digitais, inclusive esse termo é exatamente uma falta de consciência política, assim, né. Você pensar que você está reproduzindo uma lógica sedentária, você só está mudando de lugar com mais frequência no tempo, né. Eh, e aí, assim, pensar como que esses nomes digitais produzem o espaço, né, que isso é um ponto crucial para entender, que eu fico bem na dúvida, será que eu acho que é uma camada, é quase que tem uma apropriação, mas ela é tão superficial, porque não tem tempo suficiente para você, eh, porque ainda que a produção do espaço ela possa ser uma apropriação, mas a apropriação ela está, cercado de uma lógica que é uma inserção cultural, o que que eles estão fazendo é uma apropriação mesmo ou é só uma passagem, né? Eles reproduzem o sedentarismo em pouco tempo e não dá tempo de criar vínculo, quer dizer, eles não constituem grupos socioespaciais. Acho que esse é um ponto crucial. Que em todo lugar que a gente está, né, porque eu acho que é uma das coisas que a gente ressente nesse modo de produção capitalista, nessa urbanização absurda, é exatamente, por exemplo, um condomínio de um prédio de múltiplos andares, esses Belvedere, coisas assim, esses meio gigantescos, eh tem uma falta de constituição de grupo socioespacial. O grupo socioespacial é pensado muito assim,
é um grupo que constitui o espaço e é constituído pelo espaço. Então tem uma questão ali que ela é cultural, que ela é construída junto, assim, coletiva, De e que não tem. pertencimento, né. E você cria um espaço que as pessoas simplesmente acoplam ali, mas elas não criam relações de vizinhança, muitas vezes, né. Claro que tem exceções, mas na maioria das vezes você mal conhece seus vizinhos, você não tem uma relação. E o que eu acho que acontece com esse tipo de nomadismo digital é um pouco por aí também, né, que você vai criando esse tipo de você chega, você ainda, no fim das contas, não é só a questão financeira, mas você desintegra socialmente também. O fato daquele lugar estar sendo sempre alugado para pessoas que estão passando, ele vai tirando aquele lugar de um contexto, de sociabilidade, assim, e de formação de grupo, né. Eu fico pensando muito em Portugal, que eu fiquei indo muitos anos seguidos, assim, e vendo esse processo de destruição, daquela área da moraria, assim, que antes era uma área totalmente habitada por velhinhos, assim, e o pessoal do fado, é uma área extremamente rica e viva, e hoje é basicamente uma área turística, assim, de Airbnb, a maioria dos imóveis, né, Airbnb, tuk-tuk para todo lado, assim, o primeiro ano que apareceu o tuk-tuk, acho que tinha uns 50. Aí daí uns 2 anos eu conheci um gerente do tuk-tuk, ele falou que já estava chegando a 1000 e tantos, imagina isso, né. Então a coisa vai criando uma lógica, assim, absurda de uma camada no espaço que ela vai fragmentando, que eu acho que tem a ver com isso, que os lugares acabam encarecendo e expulsando os moradores, né. Mas não seria Sim, contraditório dizer que essas pessoas, os nômades digitais, não se importam com bens materiais e que elas estariam inflacionando os preços locais, né? É, exatamente, elas só vão sim. para lugares que são super interessantes, assim, elas não vão para lugares, assim, absurdos, né? E assim, isso de qualquer forma vem sendo feito por muita gente e equivocadamente sendo chamado de gentrificação, né? Porque gentrificação é uma palavra tão específica que era um lugar que tem gentry e que é um grupo, né, específico, assim, que chega e fica no lugar, que não é isso que acontece. A gente está o tempo todo desmantelando. Aí tem uma lógica aí que é um resquício da gentrificação, que é substituir o morador local, que tem um nível de renda, por uma lógica de renda mais alta, independente de ser pela destruição do local ou não, né. E assim, tem um engolimento pelo capital, né, esse que é o ponto, assim. E aí acho que tem a questão da desigualdade socioespacial que ela assola as cidades, assim, mundialmente, né, e ela chega violentamente no campo também. Então, isso não dá para não olhar para isso quando a gente está pensando nessas lógicas de ocupação e que essas pessoas chegam. Isso é um fenômeno que ele aumentou a quantidade, ele é muito impulsionado pela facilidade e pela falta de regulamentação, né, porque aí as cidades, por exemplo, Berlim proibiu o Airbnb. E aí você fica com uma lógica que é muito menos propícia para esse tipo de coisa do que Lisboa, por exemplo, né. Lisboa teve uma época que o Rafael Lemisec fez uma estratificação, ele estava vendo, assim, acho que grande parte dos proprietários de Airbnb tinha mais de 12 imóveis. Então, assim, é uma máfia mesmo, sabe, não é o seu Zé que tem um quarto sobrando, tá alugando ou, né, é muito assim, as pessoas estão comprando os imóveis para isso. E no caso da moraria, que era espantoso, é que tinha uma influência grande do capital imobiliário nas políticas públicas, e eles começaram a meio que abrir as pernas, assim, para os caras faziam umas notificações de aluguel pregadas nos azulejos, assim, das portas das casas, né, das fachadas, que eles tinham que sair, os inquilinos tinham que sair, porque ia ter uma reforma. Então eles usam, tipo, a Suécia,
eles estavam usando uma estratégia absurda para conseguir dar esse nó e que o Estado permitiu, que era se você vai fazer uma benfeitoria e isso vai beneficiar seu inquilino, ele é obrigado a sair para você fazer a reforma e depois ele tem que pagar mais pelo que o imóvel passou a valer. Então, os caras começam a criar estratégias para desalojar o inquilinato. Então, você imagina, a Alemanha, quando esse processo começou, ela tinha 90% das pessoas moravam de aluguel. Era uma lógica que passava de pai para filho, assim, os aluguéis, né? E muitos dos aluguéis eram do Estado. E aí, de repente, você tem uma venda, um governo de direita absurdo, né? Deixa isso acontecer. Você tem, independente da pessoa ser de um partido supostamente de esquerda, mas deixa vender. Então, eles perderam o controle, porque se tem uma coisa que é um. Se você tem uma quantidade de imóveis, vamos dizer, se você tem pelo menos um quarto dos imóveis, o Estado tem um quarto dos imóveis, você consegue regular o preço no mercado. Mas se você vende isso, acabou. E assim, a Alemanha abriu mão disso, assim, numa política absurda lá, né? E a mesma coisa na Suécia. E aí, na Suécia, eles começaram também a ter, e aí eles tinham esses grupos de proprietários, e aí tem o grupo dos inquilinos, grupo de proprietário e tal, tem uma briga danada. Aí tem os psicólogos que desenvolveram uma coisa que chama Master Suppression Techniques, que eles foram sistematizando as técnicas de supressão que são adotadas assim pelos proprietários e tal, e que é muito doido, e é muito parecido com as técnicas que o Rubel adota quando vai remover gente da favela, ou que as prefeituras usam em geral, ou que os proprietários usam em geral, né? Que você vai criando uma espécie de dividir para conquistar, assim. Primeira coisa, você chega, você não faz uma reunião de todos os vizinhos, você vai em cada casa individualmente e tem uma coisa de vai numa casa, pula uma, vai numa casa, pula outra. Porque aí você cria uma espécie de inconstância, as pessoas ainda ficam com alguma esperança, algumas outras. Então você fica querendo, você começa a querer dividir, proteger o seu individualmente, né? E aí tem Uhum. uma série dessas técnicas que vão sendo usadas para essas coisas poderem ser viabilizadas, né? E a gente de fora, assim, você chega e simplesmente aluga o Airbnb e fica Sim. lá, né? Achando que é uma É. facilidade, olha só que lindo, né? Que muito legal e tal. E aí, sobre essa coisa das interfaces e como pensar em possibilidades de consciência e tudo, eu acho que é fundamental mesmo a gente tipo, saber que isso existe, saber o que está por trás disso, não é demonizar, porque é claro que é ótimo chegar num lugar e poder ser fácil de alugar um lugar e não ter que ser um hotel, um absurdo caro e tal. Mas tem que ter uma regulamentação, né? Tem que ter, as cidades têm que regulamentar isso, para exatamente não sair expulsando os moradores pobres, né? E aí o que a gente ficou fazendo no semestre passado, não, 2 meses atrás, eu, a Cícia e a Maria Laura, a gente teve uma disciplina que chamava Pensar Centelhas para Transformação Socioespacial. E a ideia era um pouco assim, é, consciência não é uma coisa que fala assim, acordei hoje e me conscientizei, né? Então, o que que dá para a gente fazer, assim? É no máximo que a gente dá conta é começar a ter essa consciência da alienação, que é do capital, da coisa desse feitiço, né? De como que a gente só fica olhando para como que as coisas aparecem, em vez de pensar nas relações sociais que estão fazendo com que elas apareçam assim, né? Ou possibilitando que elas apareçam assim. E daí pensar assim, qual que seriam centelhas assim para as pessoas conseguirem acender alguma coisa e continuar, e aí sim ter essa construção da consciência, né? Ou ter esse ganho de consciência, não sei como. Consciência é um negócio complicado, né? A gente se fala que ganhou consciência ou que despertou consciência, é tudo muito complicado, mas eu acho que é mais na história de uma construção mesmo, assim, né? Igual uma construção de autonomia, enfim. Mas eu acho que as interfaces, elas são interessantes, não interfaces assim para moradia, mas coisas que às vezes a gente consegue colocar duas coisas que as pessoas às vezes conhecem, mas que elas não estão vendo elas juntas. E aí é o que o Gui chama do efeito OPA, assim, né? E de repente você fala, opa, entendi, né?
Então, igual em Glaura, foi muito legal quando fez uma interface das bolinhas, aí colocava lá que tem a questão do condomínio, que vai chegar com 900 lotes de mil e tantos metros, e que vai triplicar o tamanho da cidade. E as pessoas não estavam tendo, não estavam entendendo o tamanho que era isso, porque você fala assim, 900 lotes, é um número só. Elas não tinham noção de quantas casas tinham na cidade, né? Aí, quando a gente faz o questionário lá, a gente vai vendo, você pergunta assim, quantas casas tem na sua rua? Não tem a menor ideia. E assim, compara, para entender se elas têm noção de proporção, quantas casas tem na sua rua, quantas casas tem na cidade. Assim, não teve ninguém que nem aproximou, sabe? Aí falava, tinha gente que falava Uhum. que tinha 50 casas na rua e umas 200 na cidade, que era o mais próximo, mas a da rua estava muito exagerado. Aí tinha gente que era quase igual a rua e a cidade. Tinha gente que fala. É uma coisa assim, as pessoas não têm essa dimensão. Então, você falando Uhum. que vai chegar a 900 lotes, eu estou vendo uma área ali, está fora do perímetro, não dá para ter noção da invasão que vai ser aquilo, né? E aí, de repente, elas começam. Aí a gente fez uns gráficos que dava para ver a quantidade. Não fizemos nem tamanho, não. O tamanho do lote nem entrou em questão. Era só a quantidade da mesma coisa. E Uhum. que era o triplo, né, do que tem. E aí o negócio espanta, assim, vai comer a gente, né? E também pensando assim, coisas que eles mesmos tinham respondido, que a gente só devolveu o que eles nos contaram, né? Os problemas de água, do esgoto, do patrimônio, do descuido e da ausência do Estado. E aí eles começaram a questionar, assim, uai, mas se esse condomínio vier para cá, assim, acabou, porque aí eles já começaram a falar assim, porque os sitiantes é que estão fazendo acabar a água no fim de semana. Porque dia de semana funciona tudo bem. E os sitiantes chegam, que são poucos, mas em comparação com o número dos moradores, mas têm outros hábitos. Eles enchem piscina, eles regam planta. Então eles fazem coisas que os moradores não fazem, assim. E aí acaba a água, porque a água é totalmente regular. Agora piorou mais ainda, porque aí agora entrou a tal da Saneouro, que é uma agência privada que toma Privada. conta da água de Ouro Preto. O negócio é Uhum. inacreditável. Mas eles têm mais, por conta dessas interfaces e tal, eles têm um pouco mais de munição para questionar, embora não faça nem cosquinha, né, no poder público. É, foi permitido privatizar o saneamento e aí não tem muito o que fazer. O O saneamento Brasil também. inteiro está privatizando o saneamento. Nossa, que vai virar É isso? um horror. É um horror. É. Não, é tudo muito doido, né? E eu fiquei pensando, sabe, se eu não sei se dá para reduzir o problema dessa conscientização aos nômades digitais, assim, porque está me parecendo uma forma de fugir do problema mais abrangente, que é o que o Gudines usa um termo para falar da mineração, que é o efeito derrame, assim. E é um efeito derrame do modo de produção capitalista, isso eu acho, sabe? É uma Uhum. coisa que é muito, ela tem muito mais motivos e contradições do que simplesmente uma ação dos nômades que estão usando os imóveis e porque olha a quantidade de imóvel para uma cidade do tamanho de Lisboa ficar praticamente ocupada Sim. por turista, né? Então tem aí uma lógica do turismo também que não deixa de ser um nomadismo, nesse sentido bem superficial, assim, né? Mas dessa mesma lógica de pessoas que querem sair da sua casa e estar em casa, né? Quer dizer, a estrutura é a mesma, se ela não está de fato nômade, né? Ela não está fazendo essa peregrinação nômade, assim. Sim. E tinha até uma outra questão, mas você comentou assim que esses nômades eles não produzem o espaço e também a gente não pode ver eles como uma alternativa ao capitalismo, porque eles são totalmente dependentes disso. Eles Mas estão totalmente dentro do modo de produção capitalista. sim, mas também uma outra contradição que eles trazem é que tem essa relação assim de às vezes eles, né, utilizam troca de trabalho por moradia, que ao mesmo tempo isso foge um pouco da questão do capitalismo, mas também se aproxima muito a questão de relação de trabalho escravo, assim, como
colocar isso numa escala, assim, de é uma outra forma de apropriar do espaço, que foge um pouco, não sei, me corrija se estiver errado, mas da produção hegemônica, mas ao mesmo tempo também se aproxima de uma forma de produção, eh, voltando à escravidão, assim. Ó, eu acho não dá para a gente falar, essa analogia com a escravidão, ela é um pouco ruim, porque, o que é exatamente que a gente está tratando, sabe? A escravidão tinha uma coisa muito grave, que é você desconsiderar a humanidade dos negros, e inclusive a branquitude ela é criada em contraposição a uma falta de humanidade. Fala assim, os brancos são os humanos, os negros não, eles podem ser vendidos, né? Então tem uma coisa da pessoa estar desprovida completamente da sua capacidade de ela é expropriada de tudo, inclusive da humanidade dela, né. E aí ela é uma mercadoria. E as relações de trabalho que estão alimentando isso por trás, elas ainda não estão na ordem do capitalismo, né. E aí depois tem um processo absurdo também de inserção dessa população no mercado como livres, né, como vender o trabalho. Quer dizer, a liberdade, na verdade, nada mais é do que a possibilidade de vender o seu trabalho no mercado e sem nada, você não tem mais nenhum meio de produção é seu, né. No caso dessas trocas, da uberização e, enfim, desse fenômeno digital, eh, não é muito diferente da escravidão, porque a pessoa de muito querendo, ela se coloca nessa situação, né. Ainda que tenha uma falta de consciência do modo de produção que ela está inserida, ela tem uma ilusão, ou ela está enfeitiçada a ponto de achar que ela vai ser um empreendedor de sucesso, que ela vai, que ela é dona do próprio negócio. E aí que eu acho que o Galo é muito incrível, sabe, pra falar disso, assim, porque ele vai com é tão verdadeiro o jeito que ele vai construindo, assim, nos mínimos detalhes das coisas que aconteceram na vida dele ter que pagar a prestação da moto, ao mesmo tempo ele teve um filho, e aí, como que você onde que você coloca o recurso que você está recebendo, sabe, é muito maluco isso. A coisa da troca, ela não deixa de ser absolutamente assim, você está criando uma troca que está no modo nesse modo de produção, ela é uma troca capitalista. Independente de você não estar dando o dinheiro, ela está totalmente pautada pela lógica do dinheiro, porque o que equivale ela está na lógica das equivalências que o capital faz e que ele cria dinheiro para fazer a intermediação. Ela pode até tirar o dinheiro, mas ela está ainda na lógica das equivalências e outras coisas começam a fazer a intermediação, né. Então, assim, eu não sei se dá para a gente falar que tem algum escape do modo de produção, eu tendo mais a achar que a gente está chegando numa espécie de limite da possibilidade do capitalismo se safar, assim, sabe. Mas ao mesmo tempo, eh, porque o Marx vai falar assim: "Ah, vai tem um momento que vai chegar no limite, né, do capital". Mas aí você vai ter, tipo, Rosa Luxemburgo e esse outro povo que vai falar assim: "É, mas aí pode chegar no momento também que é capitalismo ou barbárie". Eu acho que a gente já está entrando nessa lógica da barbárie. E é um capitalismo, a gente não comunismo ou barbárie, né, a gente não está indo para o comunismo, a gente não tem consciência social suficiente para fazer a passagem, que seja por um socialismo para chegar num comunismo ou em outra coisa qualquer, mas que seja prazerosa. A gente ainda tem o trabalho como uma relação absolutamente central no nosso modo de produção, e é um trabalho alienado, né, central, e a gente não está imaginando o trabalho como um trabalho prazeroso, como algo que está no cotidiano. Então pensa, mesmo vocês na escola, assim, né, se você acha alguma coisa que é uma delícia de fazer, é quase que quando a gente começa a ficar com culpa, e é como se você tivesse que fazer aquele outro trabalho ou aquela outra coisa que tem mais cara de trabalho, assim, né. Então quando você começa a fazer alguma coisa que está assim, extremamente está ótimo, você fala aí você começa quase que a questionar, assim: "Será que eu posso, né? Isso é possível?".
E eu fico vendo isso muito com os alunos, que é muito maluco, assim, quando vai entrando num regime do prazer, parece que fica menos sério, menos importante, e a pessoa não se dá o direito de enveredar por aquilo, porque a gente foi criado e doutrinado para conformar disciplinadamente nossos corpos, numa lógica, né, e nossa racionalidade numa lógica de resposta, solução de problemas, e que você não pode simplesmente se perder na sua, Uhum. nas suas lógicas de proposição, né? Você não pode fazer uma coisa que não tenha propósito. Você não pode experimentar no longo tempo, enquanto você tem uma outra atividade, uma outra disciplina ali que tem uma coisa objetiva para responder, né? Então, assim, a Sim. gente não se dá esse tempo. E aí eu acho que isso também é uma coisa importante para pensar, Roberto, tem alguma mudança de relação, sabe, com esses nômades digitais? Porque o que eu entendo é que eles estão reproduzindo o mesmo tipo de trabalho capitalista, que é esse trabalho explorado, e cada vez mais explorado, porque agora também várias e as pessoas ficam atirando para essa coisa, assim, de almejar um sucesso, nessa lógica da financiarização do digital, né, que é assim: "Ah, e se eu virar um Bill Gates, se eu virar se eu fizer ou se eu for um influencer, ou se eu for não sei o quê". Tem essa coisa de ficar assim: o que que eu posso colocar ali para ter uma distinção, e para essa distinção ser uma moeda de troca também, e eu ter mais possibilidades de não é bem lucrar, mas assim, de ter renda com isso, né. Sim. Então assim, tá totalmente na mesma lógica, assim, não tem uma brecha, não está saindo da lógica, está reforçando a própria, contribui para essa coisa do capitalismo ir degringolando pra barbárie mesmo, assim, sabe. E não para sair dele para um lugar do coletivo, do comum e de outras possibilidades, né. Isso até me fez lembrar de até uma questão que eu não coloquei aqui nas questões, mas que eu estava pensando, assim, enquanto estava fazendo a pesquisa, que esses nômades, eles também não têm um endereço fixo e acabam usando, assim, paraísos fiscais. Tipo, eles ganham uma moeda alta, mas colocam o endereço deles num país, por exemplo, Paraguai, onde não tem, é um paraíso fiscal para eles pagarem menos impostos. E aí eles acabam morando, assim, em vários estados, uma coisa meio que sem fronteira, assim, eles não respondem a nenhum estado e meio que não dependem de nenhum estado em específico, mas Hum. dependem de vários e parece uma coisa, assim, meio anarquista, assim, de conseguir viver sem a dependência de um estado. Mas ao mesmo tempo eles são Só que dependentes de não, vários né. estados. É. É. O que eu acho que é legal pensar, assim, que tem um indício aí legal de, assim, acabar com a ideia de nação, acabar com a ideia de Estado, acabar com várias coisas que são absolutamente capitalistas, assim, né. Então, se você pensar assim, o que que é o Estado? O Estado é uma criação, ele é absolutamente dependente do capital, assim, ele deriva do capital, ele é uma criação para controlar as massas, para não deixar elas afetarem a burguesia, vamos dizer assim, né. Então você tem uma série de instrumentos que eles vão sendo instaurados, porque assim, não teve Estado sempre na vida, né. Estado, o Alisson Mascaro, que é um jurista muito incrível, ele fala assim: "Estado é uma criação do capitalismo. O Estado não, assim, Estado é capitalista. Outras formas de organização social existiram no feudalismo, enfim, em vários outros momentos, mas a gente não nasceu com Estado, assim, o ser humano não nasceu com Estado, né, as organizações humanas. Eh, então essas lógicas todas, elas podem ser questionadas. O ponto é que, quando o capitalismo foi instaurado, teve algumas tentativas em Portugal, na Itália, mas que elas fracassaram antes de ter mesmo capitalismo. Só vira capitalismo quando ele é um fenômeno global e ele domina.
Então, para acabar com esse fenômeno global capitalista, precisa de outro fenômeno global, assim, porque enquanto tiver um fenômeno global capitalista dominando, as outras iniciativas, elas vão ser apenas engolidas por essas lógicas. Então, os nômades digitais, mesmo que eles sejam muitos, não é suficiente para romper com esse modo de produção. Eles estão se beneficiando desse modo de produção. Então, eles não estão questionando absolutamente nada da estrutura, eles estão simplesmente deixando de pagar impostos e criando uma lógica que eles se beneficiam pontualmente dessa coisa, mas eles não estão questionando o Estado, eles estão assim, sem fronteira para eles mesmos, e porque eles têm muito capital cultural e social, eles conseguem, às vezes, ter vários passaportes, sabe? É o que eu falei, assim, uma pessoa absolutamente massacrada consegue isso? Não, de jeito nenhum, sabe? Não vai ter uma pessoa pobre ou com qualquer outro tipo de. Uma minoria qualquer, assim, é, que não tenha acesso a esses capitais, ela não vai nunca ter cidadanias múltiplas ou essa possibilidade, né? A gente está trabalhando com um grupo de venezuelanos lá em Boa Vista, em Roraima, tem um doutorando, Luiz Instal, que ele está lá trabalhando com essas mulheres que estão construindo, ocupando uma lagoa, que é um lugar super lindo, assim, mas ela enche na época do ano. Então elas ocupam, fazem as palafitas, tem uma tradição já de construção e tal. Mas é assim, elas são cidadãs de. Não dá nem para falar que é segunda classe, sabe? É um negócio muito violento. E aí, assim, é longe de não ter fronteira, longe de. Assim, aí a falta de nação, essa migração, assim, ela é tão pejorativamente vista, assim, né? Não tem nada de bom nisso, porque a estrutura não é essa. Mas se você olha para um riquinho fazendo esse tipo de movimento, assim, é muito jóia, assim, eu sou uma pessoa que não, para mim a vida não tem fronteiras, mas precisa de ter a fronteira para não ter para ele, sabe? Precisa de ter Estado para ele poder pagar menos imposto no paraíso fiscal. Enfim, Sim. são lógicas, não tem nada que quebra com a estrutura, assim. E essas coisas todas, assim, racismo, é, sexismo, machismo, é, a própria lógica do Estado, alienação, são questões estruturais, assim. Se a gente não questiona a estrutura, você arranha, você pinta, na aparência parece que mudou, mas na essência não. Então, assim, acho que o pensamento dialético é crucial, assim, para entender as contradições nesses discursos e no que está e nas relações sociais de fato que dão suporte para que isso possa acontecer, sabe? Eu tô gostando muito. Deixa eu ver. Até. Ah, é. É... Ah, é. Que algumas pessoas acreditam que a arquitetura, como conhecemos, tende a desaparecer. Que você acha que essa forma que esses nômades vivem tem alguma relação com isso? Você pode explicar um pouco, eh, essa frase, assim? Ó, eles todos estão indo para arquiteturas bem convencionais, né? Eles não estão Sim, criando, que é o que a gente falou da cave do antes, né? início, Eles estão sim. indo para os lugares mais seguros, assim, eles não estão inventando modos de apropriação absolutamente inovadoras e tal. E acho que sempre tem essas visões apocalípticas da arquitetura, assim, falando assim, a arquitetura como a gente conhece não vai mais, vai desaparecer. Eu lembro a primeira vez que eu li sobre essa coisa da desaparição da arquitetura foi no Victor Hugo, no Corcunda de Notre Dame, que ele fala que o livro ia matar o edifício. E que é uma coisa muito legal, você imaginar na época que ele está escrevendo, né? A época, ele está contando lá do caso da época que surge a imprensa. Então você tem lá, né, Gutenberg, e aí a imprensa vai popularizar os livros. E ele entendia a arquitetura como aquilo que guardava o segredo do mundo, assim, sabe? Guardava a história do mundo. Então,
você imagina as igrejas góticas, elas estão todas têm toda uma trajetória, assim, e que não é só religiosa, você tem toda uma narrativa da cultura local e tal. Então aquilo que é muito da ideia que o Flusser fala da imagem superficial, né, era uma leitura por imagem, é que garante uma espécie de cola social. E aí com a imprensa, imagina, você tira para que que você vai precisar disso, né? Mas ele estava vendo só isso como a possibilidade da arquitetura. E aí você fala assim, sempre escapa, assim, sempre escapa. Às vezes a gente fala assim, ah, não tem mais isso então. Se eu acho que a arquitetura é isso, então não vai ter mais arquitetura. Mas a arquitetura transcende muitas coisas que a gente tende a colocar nela temporariamente, assim, como definição, né? Então eu acho que, assim, difícil acabar, né? Eu fico até pensando, seria ótimo se fosse verdade. Porque se a gente conseguir mesmo não ter que ter mais arquitetura, como a gente definiu nesse mundo, né, que vem de muito tempo e principalmente, assim, eu acho que essa profissão do arquiteto, que ela começa na Renascença, basicamente, né, pensando muito assim, Brunelleschi que é meio que o primeiro arquiteto, né, que é bem icônico isso, falar assim, ah, é a pessoa que começa a explorar o mais valor, né, a mão de obra, tanto de forma relativa quanto abstrata, no domo da Santa Maria dei Fiori, ele aí tem as lendas, assim, que ele criou uma cantina no topo para os trabalhadores não terem nem que perder tempo de descer para comer. E aí depois ele demite todo mundo, que eles fizeram uma greve por melhores salários, ele demitiu todo mundo e contratou trabalhadores da cidade vizinha. E aí depois ele readmite eles por salários mais baixos ainda. Então, assim, é uma exploração total, assim, do trabalho, né? Então, a arquitetura, ela nasce, aí o Brunelleschi faz todas essas coisas práticas e o Alberti sistematiza no livro dele lá, né? Dos 10 livros e tal. E essa história, ela é um pouco caricata, mas eu acho que é bem legal de pensar assim, esse mito, essa fundação da arquitetura, que é uma das possíveis histórias da fundação da arquitetura, ela é absolutamente grudada no modo de produção capitalista, né? Como que a produção do espaço começa a ser pautada pelo modo de produção capitalista. E aí a gente começa a questionar, será que não seria bom essa arquitetura realmente desaparecer, né? Essa arquitetura, que é essa produção de espaços extraordinários, esse tipo de pacote, assim, que a gente é treinado na escola até hoje para esse tipo de proposta, assim, né? E quando a gente fala assim, mas e se a gente começa a ter outro tipo de consciência, tipo, que eu aposto muito nas interfaces, elas não são projetos de espaços, mas elas são possibilidades de ampliar o imaginário das pessoas para elas entenderem o lugar delas na apropriação, na produção e questionar, né, esses lugares. A gente está longe de chegar em qualquer arranhar a questão, mas acho que é um caminho interessante assim de explorar. Mas aí pensando muito assim com um exemplo que eu acho ótimo é o William Morris no Notícias de Lugar Nenhum, é o News from Nowhere, que é tipo uma utopia que ele pensa o futuro no presente lá do século XIX, né? Ele está muito criticando o Bellamy, que tinha feito uma utopia, Looking Backward, enfim, mas isso não importa. É, mas o que importa ali é que ele vai mostrando a dificuldade e quantas gerações ia ser preciso para dar fim nesse trabalho central para a reprodução do modo de produção da vida, para o trabalho passar de fato a ser prazeroso, para tirar o trabalho dessa centralidade do capital e dissolver o capital, e as pessoas começarem de fato a viver em comunidade e fazer coisas que elas gostem, e dividir os trabalhos tipo de limpeza, e enfim, tem uma coisa aí que precisa de gerações para desaprender e reeducar, assim, né? E aí, se a gente conseguisse isso, né, isso nos faz questionar, assim, se podemos chamar o espaço produzido nessa sociedade de arquitetura, sabe? Essa sociedade que o Morse está imaginando. Uhum. Que seria muito legal você falar assim, acabou isso, sabe? A gente não precisa mais desse termo, porque todas as coisas vão ter uma questão socioespacial e a gente não precisa mais de delimitar um nicho, e todas as coisas vão ser bem feitas, todas as coisas vão ter coisas legais, não vai ter mais design, não vai ter mais arquitetura,
não tem mais essas especializações, né. E todo mundo trabalha com o que mais gosta e vai trazendo as múltiplas possibilidades. E aí quando você fala isso, assim, vendo muita conversa sobre o Morris, né, junto com o povo da tipo Lehman, assim, capitalista, e fala assim: "Ah, mas se você fizer isso, vai ter um monte de vagabundo que vai ficar só mamando no Estado". Você fala assim: "Não vai ter Estado, não vai ter o vagabundo, as pessoas vão querer fazer as coisas por prazer, porque senão vira um tédio absoluto". Imagina uma sociedade que todo mundo consiga ter tempo para encontrar o seu prazer, sabe. É outra lógica, assim, é uma utopia, óbvio, né, mas então eu acho que tem, essas lógicas, assim, que eu acho que aí sim seria uma possibilidade de fim da arquitetura. Mas fora isso, eu acho que a arquitetura não acaba não, não tem fim. E os nômades, eles estão absolutamente se apropriando dessa, e pode até ter alguma, tipo, ai, fazer uma casa que pode viajar e tal, mas sim é arquitetura, é uma transformação do espaço pelo trabalho, ela pode ter um jeito diferente, ela pode ter características, assim, legais, fotogênicas e que vão sair nas revistas, mas eu acho que continua sendo o mesmo tipo de lógica, sabe, porque ela ainda está nesse mesmo modo de produção, né. Ah, então, entrando então nessa questão, porque eu me dei esse desafio, né, de pensar, né, numa arquitetura, assim, um dispositivo como um dispositivo de discussão teórica, mas, que fosse capaz de alguma forma materializar todas essas descobertas, assim, que essa pesquisa está trazendo, tipo, uma arquitetura especulativa, sabe. E aí você pode continuar, dando uma orientação de como É. pensar, como projetar isso. O que eu fiquei pensando aqui, Roberta, de o que que poderia ser esse trabalho, né, porque você coloca, assim, nessa coisa de um dispositivo, né. Eu vejo isso muito como uma interface mesmo, assim, e muito nessa lógica de, se pensar centelhas para transformação socioespacial, sabe. E independente e mesmo que seja assim: "Ah, eu quero criar coisas para", e aí será que é assim, será que é uma casa nômade, sabe. Eu não sei se você já viu aquelas os infláveis, eu esqueci o nome do cara que faz, que acopla nas saídas de ar-condicionado, e aí cria um inflável para os moradores de rua, quer dizer, uma população realmente nômade, assim, né. E, enfim, eu não sei se isso é tipo assim, é um parasita, é mais é assim, pode ser que você faça isso, não é um problema fazer isso, mas eu acho que aí você perde toda a discussão que você potencial que pode levantar com essa questão, né. E de repente você pensa assim: "Como que eu posso criar algo, que seja para despertar essa consciência socioespacial nesse grupo?", para fazer esse grupo questionar o que que ele está realmente fazendo, sabe. Porque Uhum. tem várias bandeiras que são muito equivocadas, né. E aí é pensar: "Ah, será que tem alguma coisa que dê para criar, que não necessariamente seja uma casa ou um acoplável ou uma arquitetura itinerante", porque eu acho que isso você só vai dar continuidade e ainda acho que corre o risco de ser muito pouco usado, porque tem essa coisa da proteção, as pessoas, elas estão se permitindo essa mudança, esse nomadismo, porque tem essas múltiplas possibilidades de reproduzir os ambientes sedentários deles, né. Então acho que isso é uma coisa que não pode perder de vista. Então eu fiquei pensando muito, assim, se esse caminho da interface ele é uma possibilidade, sabe, de criar esses dispositivos de questionamento, eh, ou brincar mesmo com, não sei, pode ser até uma coisa de brincar com, uma espécie de hackear o site do Airbnb, por exemplo, e criar Olha, essas estratégias, ou pensar uma política pública que comece a questionar as pessoas, enfim. Acho que dá para pensar um pouco mais por um projeto mais político e menos formalista, sabe. Que eu acho que qualquer coisa que você fizer formalista, ela pode ficar incrível, não é um problema fazer isso, mas aí você não vai, tipo assim, estou criando uma coisa para lidar
com o que tem e não estou arranhando nem questionando o que tem. A outra coisa que pelas suas perguntas parece que você está incomodada com o problema. E aí eu acho que tem outras camadas que dá para atuar, sabe. E aí eu acho que essa possibilidade de criar uma arquitetura, pra abrigar essas pessoas, ela passa a não ser mais importante e tem outras possibilidades de criar dispositivos de questionamento, assim. Sim, eu pesquisei também essas interfaces, esses trabalhos feitos por outros pesquisadores, tipo Arquigram, Lígia Pape, Cédric Price, que trabalhavam com isso dessa questão das casas em movimento e do nomadismo. E aí até fiquei pensando, tipo, porque nas entrevistas com alguns nômades digitais, a coisa que eles falam, que eles consideram, que eles carregam sempre com eles é o computador, assim. Então, tipo, você poderia dizer que o notebook conectado à internet, para eles é uma casa, tipo, ver esse questionamento. E essa questão da política pública também, veio como uma ideia de ser como entrega final, trabalho final, porque muitas, por exemplo, no Rio de Janeiro, eles criaram uma política pública para atrair nômades digitais, e alguns países, tipo Espanha, e Portugal, criaram, vistos específicos para atrair nômades digitais também. Tipo, alguns lugares estão tendo que criar políticas para atrair esses nômades, enquanto outros têm que criar políticas para se proteger desses nômades. E aí veio essa ideia também, mas sei lá, se daria tempo de criar essa política pública, assim, também, sei E lá. acho que até entender mais, porque olha que doido, né, você pensar assim: "Ah, tem um país que cria uma política para atrair, o outro cria uma política para repelir". Eh, e olhem como que as pessoas ficam absolutamente à mercê do Estado, sabe. E é um Estado que está protegendo os capitais o tempo todo, né. O Estado não está fazendo outra coisa que não proteger os capitais, ele não está protegendo o seu grupo, assim, o grupo macro socioespacial que ele vive, né. Ele está tentando simplesmente mobilizar recursos, assim, divisas, que é o ponto sempre é esse. Então é muito doido isso. E aí eu não sei, assim, será que eu acho que uma política nesse nível, ela vai ser sempre, assim, ela só parte do Estado. É muito difícil da gente propor uma política, que vá atuar, no Estado. Mas a gente pode, de alguma forma, criar, tipo, brechas para criar políticas que façam as pessoas questionarem isso que está acontecendo, sabe. Uhum. Então é meio aquele Michael Moore, sabe, que faz os documentários, fez o Tiros em Columbine e tal. Vou Não, ele pesquisar, faz vários documentários super políticos, assim. Se bobear, ele já fez alguma coisa com essa questão dos nomes digitais. vou pesquisar. Eh O Tiros em Columbine eu acho que é dos mais famosos dele. Não, mas tem muitos documentários. E ele participa de um documentário muito legal que é o Corporation, que é um documentário de 2003 e que, falando desse papel das corporações e isso, assim, que as corporações mandam, né, o Estado está à mercê delas e tal. E aí ele uma hora que ele fala, assim, que o capitalista, ele é capaz de vender a corda para que vai enforcar ele, mas ele vende, entendeu? E aí Sim. ele fala dessa coisa, assim, que os caras financiam os documentários dele, os capitalistas financiam o documentário dele questionando o Ele, financiador, assim. E que sim. ele fala assim: "Eu não sei o que que essas pessoas acham, que o cara vai sentar aqui, assistir o filme e pronto, sair do cinema e ele só vai ficar triste, e que ele não vai fazer nada". E o pior é que é isso mesmo, porque as É. pessoas elas ficam o tempo todo vendo a coisa pela aparência. Então, assim, a complexidade da questão do capitalismo, ela o fetiche, ele é tão dominante, assim, esse enfeitiçamento, que é isso, o capitalista vende acordo, vai vendendo acordo, mas, assim, até alguém arrumar um jeito de enforcar ele, vai ser muito difícil, sabe. Então, eu acho que tem esse processo aí mesmo, assim. Então eu acho que é pensar nessas brechas, sabe, de conseguir ultrapassar.
não imaginar, assim, fazer uma política tão abrangente de Estado ou de porque isso só é possível se tiver totalmente dentro dos interesses daquele pequeno grupo. Mas eu acho que dá para a gente implementar algumas pequenas políticas que as pessoas não estão entendendo para que que elas servem e que elas vão, na verdade, abrindo Sim, possibilidades, as centelhas, basicamente, assim, né. sim, E aí quando essa coisa, assim, de, se a gente pensar que o notebook conectado à internet pode ser considerado casa, habitação, eu acho que não. E aí tem uma dos primeiros Doors of Perception, o Doors foi um evento que aconteceu, era um grupo de holandeses das novas mídias que estavam, assim, incríveis, começando no início dos anos 90. Esse, se eu não me engano, foi em 92, que era o At Home. Aí esse Doors tem eu devo ter isso aqui, posso tentar achar. Aí tinha uma palestra de um cara que na época que eu vi isso no início dos anos 90, né, achando, assim, muito incrível, porque nem tinha gente nem tinha computador pessoal, nem tinha computador com mouse, imagina isso. Aí, você vê o cara que já se considerava um nômade, ele é digital, assim, né, porque ele falava, assim, que ele estava, tipo assim: "Aqui estou em casa no meu laptop", ele já tinha um laptop, era o primeiro laptop, assim. E ele para ele considerava que o laptop era a casa dele e tal, e ele faz uma palestra sobre isso. Mas tem um milhão de questionamentos sobre isso, sabe, porque, assim, onde você dorme, onde você come, você usa relógio, você usa roupa, você assim, isso é claro, é metafórico, sabe. uhum, Então, assim, não tem isso, né, você fica igual na pandemia, a gente ficou muito tempo em frente à tela, mas tinha uma coisa que fazia muita diferença, por exemplo, que era eu fiquei vendo, assim, eu moro no mato, né, e aí eu saía para caminhar todo dia. Você tem outra qualidade de vida do que uma pessoa que está no mesmo talvez até menos tempo de tela do que eu estava, e desesperada presa dentro do apartamento de um quarto, sabe. É sim, absolutamente diferente, a qualidade do ambiente, do espaço faz muita diferença na vida das pessoas. Então, assim, eu insisto muito nessa coisa da socioespacialidade, porque não tem sociedade sem espaço e não tem espaço sem sociedade, né. Também o espaço sem ninguém para habitar e transformar, ele acaba virando assim, a gente não consegue nem para nossa vida, eh não tem isso, né. Só existe essa dialética mesmo. Então é fundamental, assim, o espaço. E obviamente que os programas, os aplicativos e tudo, eles podem ter essa qualidade, eles podem começar a entrar nessa qualidade, mas o que a gente está vendo não é isso, né, muito pelo contrário. É uma desespacialização e enfim, uma coisa de sistema burocrático, uma burocratização da vida, né, nesse ambiente digital que é horrível, assim. E todas essas lógicas de automação, elas são muito burras também, elas acabam, eh, assim, tem hora que a gente começa várias vezes por semana, você tem que dar um chilique com algum sistema, que você fala assim: "Eu quero fazer isso", "Ah, não pode, porque o sistema não permite". Você fala assim: "Mas você é uma pessoa, você não acha que questão de bom senso poderia?". "Sim, mas o sistema não permite, senhora". É uma coisa que não tem explicação, assim, né. O tempo sim. todo é isso. Eu lembro Porta dos Fundos tinha um episódio que era aquele menino falando com a Judite, que era assistente de telefonia, assim. É um negócio Acredito. surreal, assim. Você fala assim, não tem, sabe, a pessoa vai ficar lá te respondendo e ela não pode fazer nada, porque o sistema é assim, mas o sistema é absolutamente burro, ele funciona como um filtro e ponto. Então, assim, nunca vai resolver seu problema e é isso, acabou. Não tem preocupação mais sair desse lugar, né. Então eu acho que isso é um problema da automação, da sistematização e tal. E aí pensar assim, quando você mencionou o Cedric Price e tudo, o Cedric Price ele trabalhou muito tempo com o Gordon Pask, que é um ciberneticista, e ele foi muito nessa vibe, né, pensando na automação, mas de outro jeito, assim, né. E eram várias propostas de espaços transformáveis a partir da interação das pessoas. Então a automação, ela está muito mais numa espécie de sistematizar algo
para que a interação das pessoas possa ser mais divertida e mais, ampliada, assim, que o que você imaginar se consiga, modificar, né. Então, Uhum. aí tem o Fan Palace, por exemplo, que é o projeto dele com a Joan Wood, que é aquela ideia de e ele realizou uma coisa parecida com isso, que era o Kentish Town Interaction Center, e eu até morei muito perto dele, quando ele ainda existia, que depois ele fez uma puta campanha, eles quiseram tombar, antes dele morrer em 2003, ele conseguiu destombar. Uhum. E falando que eram estruturas, então tinha gruas e, containers e estruturas metálicas, tudo montável, e que era enquanto aquilo fazia sentido para aquele grupo que estava ali. Depois que o grupo construiu outras coisas, que tinha outras lógicas, outras sociabilidades, aquilo perde sentido, o terreno pode virar outra coisa, e aquela estrutura pode ser remontada em outro lugar, com outro propósito, né. Então ele ficava defendendo muito essa, eh, não arquitetura de alvenaria, mas uma arquitetura montável e desmontável, não numa lógica dessa coisa nômade, mas eu acho que ela está muito mais nômade do que os nômades digitais, assim, porque de fato você consegue mudar as coisas de lugar na medida que as necessidades vão acontecendo, né. Então, assim, mas isso confunde. Por exemplo, quando ele fala de obsolescência programada, aí as pessoas veem: "Ah, mas obsolescência programada é capitalista, é a coisa da geladeira estragar em 3 anos, do iPhone ter que mudar em não sei quantos Todo anos". ano, todo ano. É. E não, mas o que ele está falando da obsolescência programada é a obsolescência do modo de vida e da serventia, tem um período de adaptação daquela estrutura naquele lugar, que ela pode ir crescendo, ela pode ir tendo, novas configurações, até esgotar, e aí ela é desmontada para dar lugar a outra coisa e aquelas estruturas vão para outro lugar, né. Então, assim, não é uma obsolescência programada para fazer você comprar outra coisa, é uma obsolescência programada para Fazer melhorar evoluir. as possibilidades da vida, para a vida ocupar, e não para a vida ser engolida e cristalizada, né. Uhum. Que eu acho que isso tem muito mais a ver com a ideia de nomadismo do que o nomadismo que vai para os lugares consolidados, assim, né. Enfim, o Generator também é outro exemplo muito legal deles, que é dele com o Gordon Pask, que é essa ideia de propor uma espécie de, você tem uma provocação para os trabalhadores, eram os lugares de trabalho, assim, que se os trabalhadores os lugares de lazer do trabalho, né, de descanso, sei lá, se o trabalhador não fazia nada, ele meio que mudava alguma coisa para propor para o trabalhador interferir, sabe. Então, os espaços meio que iam mudando ao longo do uso. Claro que tem um limite aí da interface e tal, né, mas acho que tem umas coisas, assim, que são bem legais de pensar, assim, que não é demonizar a automação ou o digital, mas é imaginar que, infelizmente, não é desse jeito que está sendo usado, né. Então, assim, a gente está muito longe de ter interfaces tipo os objetos relacionais da Lydia Clark. A gente está muito longe de ter parangolés do Oiticica, muito longe de ter generator de Cedric Price ou essas outras fan palaces e interaction centers e coisa do tipo, assim. Cada vez mais as coisas são, não, e fora a loucura das pessoas, né, o cara propõe um negócio com obsolescência programada e tal, e as pessoas vão lá querer tombar e cristalizar o troço, sabe. Uhum. Esse pelo menos ele morreu feliz, eu acho que ele conseguiu Não destombar. conseguiu. É. Ele era de uma associação dos demolidores, assim, sabe. Que ele achava um Ixi. absurdo essa ideia do tombamento, do patrimônio, enfim. E que é isso, você cristaliza, você obriga uma nova sociedade a não constituir um novo espaço, sabe. A se Uhum. conformar a um espaço que não é dela, assim. Claro, tem uma história, tem uma série de coisas. São coisas polêmicas, né, mas eu acho que tem do ponto de vista lógico, é muito interessante pensar nessas possibilidades de disrupção, assim, né. Mas aí eu Hum. estava te falando, tem nesse
At Home, o Dolls of Perception, que foi o At Home lá, tem um cara, que eu não tô lembrando o nome dele, que esse que ele faz essa palestra, que era At Home in a Ranch. É como se você estivesse num rancho, e você tá no computador, você tá sempre em casa, sabe? Você tá na sua casa, sua mansão, e depois você tá no rancho, e você tá em qualquer lugar que você tá, o fato de você estar com o seu laptop, que era uma novidade na época, você está em casa, assim. E que isso foi Uma um propaganda. frisson na época, sabe? Assim, uau, as pessoas podem estar conectadas. Isso acho que foi em 93, porque em 92 é que surgiu a internet, né? Popularizou, assim, que você podia conectar. Aí conectava com aquela linha de escada ainda. Nossa, eu lembro disso. Então, assim, eh, eu acho que tem esse questionamento já nasceu com a própria tecnologia, assim, sabe? E essa meio que essa utopia de estar em casa, no computador e tal. Só que até hoje a gente não está em casa no computador, a gente está cada vez mais desconfortável no computador, eu acho, né? Sim. Com uma Ainda série mais de com coisas que esses, tem. ainda mais Hã. com esses algoritmos agora. É. Nossa. Ahn, e aí, a gente estava falando um pouco sobre isso, mas parte da pesquisa também envolve políticas de imigração e como que isso tem mudado nos últimos anos, porque eu observei que, por exemplo, não sei, pelo menos eu tinha essa visão de que muitas pessoas elas queriam muito migrar para países que têm moeda valorizada para enriquecer, mas que atualmente parece, não sei se por esse pequeno grupo de nômades digitais, mas que as pessoas estão preferindo trabalhar remoto, ganhando em moedas valorizadas, mas em países subdesenvolvidos. Parece que meio que deu uma invertida nisso. E aí agora parece que os países assim eh, desenvolvidos, aspas, estão querendo muito atrair esses imigrantes e trabalhadores, porque eles estão precisando muito. E eles foram meio que construídos, né, nessa lógica de colonial, de que são superiores, mas que agora eles estão precisando desses trabalhadores de outros países, assim, que antigamente eles viam como inferiores. E não sei se podia comentar um pouco sobre isso e também que você morou e estudou um tempo fora do Brasil. Se você gostaria de relatar, como que foi o seu processo, suas experiências, se foi muito burocrático, se sofreu algum tipo de discriminação por ser estrangeira, e isso. Sim, a discriminação eu acho que é um negócio muito, muito violento, assim. E não é porque, assim, eu não meu pai é português, né, então, assim, eu não tenho cara de eu passo por estrangeiro sem nenhum problema, fisicamente. Mas, a gente fala português brasileiro, né. Então, assim, mesmo em Portugal tem um pouco de xenofobia, por mais que eles gostem de brasileiro, mas eles gostam do brasileiro, assim, é uma espécie de caricatura, assim, né, tem é um ser caricato para eles, assim, que é um bom trabalhador, né, aquela coisa. Mas, na Inglaterra, o fato da gente ter sotaque é um negócio muito, muito violento, assim. E fora isso, né, do tratamento no dia a dia, e muito assim, lógico que na escola isso não era um problema, nunca foi, e porque tinha muitos estrangeiros e a xenofobia era muito mais com os chineses e com os paquistaneses e indianos e mesmo os israelenses, iranianos, quer dizer, eles tinham muito mais problema com esse grupo que tinha uma tendência de migrar e levar a família inteira e tal, muito mais do que os brasileiros que vão de um jeito um pouco mais pulverizado, eu acho, sabe. Eu não vi lá, assim, nenhuma família inteira brasileira tentando ficar. E esses outros países que já estavam em conflito, isso no final dos anos 90, né, já tinha alguns conflitos, eles estavam tentando migrar em massa. Então, era um negócio a violência era muito pior com eles do que com a gente. Mas mesmo assim, eu acho que os estrangeiros são tratados em todo lugar de um jeito muito, muito ruim.
Então, no meu caso, eu comecei, o Elin foi para lá fazer o mestrado, e eu fui antes de começar o doutorado mesmo. Assim, o doutorado ia começar tipo em setembro, e eu fui antes. E aí eu estava com um visto de permanência para estudar inglês e tal. Toda vez que eu saía da Inglaterra, que eu voltava, eles meio que cancelavam, me davam um visto turista de pouquinho tempo. Aí eu tinha que ir para uma fila da imigração, que era em Croydon, super longe. Você tem que chegar de madrugada, no frio danado. E aí você fica lá naquela fila, um negócio insalubre. E os caras tratando assim muito mal, como se a gente fosse ser a escória da escória e desconfiando, assim, sabe? Com a documentação toda certa da universidade, eu tinha bolsa, eu não ia trabalhar lá, assim, tudo ok, mas é um descaso, assim, uma coisa, é uma afronta mesmo, sabe? E você tem que passar por esse ritual de humilhação. Eu passei por isso todos os anos. Eles não me deram o visto do tempo integral da pesquisa nenhuma vez. E quando eu saía do país, porque já tinha vários vistos e interrupção de visto, aí eles interrompiam o visto de novo. Aí eu tinha que ir para essa porcaria outra vez. Não, desestimulava até de viajar, sabe? Para Uhum. sair da Inglaterra. E aí, finalmente, eu consegui cidadania portuguesa, que eu achava ridículo eu ter que ter uma cidadania portuguesa para driblar uma coisa dessas, assim, né? Que é um direito das pessoas e tal. Enfim, é muito, muito horroroso essa situação. Mas uma coisa que eu fico pensando também, dessa coisa de atrair, porque sempre nesses países colonizados, eles tiveram essa mão de obra absolutamente barata dos colonizados, né? Que trabalhavam lá para eles sem problema. Então, a Inglaterra sempre teve os indianos, os africanos, enfim. Então, as colônias, né, têm esse trânsito que eles acham que assim é um favor que eles estão fazendo, mas na verdade é o jeito da, da população originária do país, tipo Inglaterra, ficar com os melhores serviços e essas pessoas fazerem os piores serviços, né? Só que aí chegou num ponto que começou a faltar serviço para os ingleses. E aí eles começam a disputar os serviços, só que eles não sabem fazer o serviço, porque não tem a cultura, né? E aí virou uma xenofobia violenta das massas, e que ela foi muito estimulada, incentivada nesses últimos anos, assim, né? Quando saiu o Labour, né, o Partido dos Trabalhadores, e entrou os conservadores de novo, com essa Isso na Inglaterra? inclusive, saindo do mercado europeu, eles nunca mudaram a moeda, mas eles eram parte do mercado, né, do Commonwealth. Aí eles saíram do mercado e assim, o cara mentiu mesmo, assim, ele apresentou dados falsos. Tem um documentário bem legal sobre isso, assim. E mentiu descaradamente. E aí, depois que conserta, a maioria das pessoas viu em rede nacional, aquilo, e ele prometia que ia barrar a imigração, assim, né? Que vamos expulsar os foreigners todos, assim, né? Então, isso aí foi E aí, olha como que as pessoas são ignorantes de achar que isso vai realmente acontecer, porque tem pessoas das colônias que têm direito, não é nem. E aí, enfim, é um negócio muito horroroso, sabe? Então, eu acho que o negócio é mais complexo, assim. Eles precisam dessas pessoas, eles já precisavam delas para trabalhar, e agora eles continuam precisando delas para gastar e para movimentar a economia, né? E aí que eu acho que é questionável também essa coisa do nomadismo digital não se preocupar com os bens materiais e tal, porque o interesse dos países para atrair essas pessoas é exatamente esse, assim, né? Porque senão eles podiam só ficar fazendo o serviço online e não morar lá. Mas tem uma coisa aí também que eu acho que era legal de investigar um pouco mais, assim, o que é que está motivando de fato, porque não é só isso, né? É um conjunto de fatores a trazer esse povo para cá. E no caso dos países que estão barrando, o que eles tinham de atrativo que juntou tanta gente que eles estão proibindo?
Então, igual o caso da Alemanha, assim, acho que Berlim foi a primeira cidade, a primeira capital que barrou o Airbnb, se não me engano. E a coisa era muito assim, foram vários fenômenos que eles viram que foi tiro no pé, né? Eles abriram eles venderam muito das propriedades, colocaram no mercado, e aí para recuperar isso, uma peleja, inclusive tem uma política que eu não estou acompanhando, mas teve uma época que eu estava acompanhando, que eles estavam tentando reestatizar a habitação, mas imagine, você recomprar num preço bem mais alto, que aí o mercado já desregulou, enfim. É, mas, e aí o jeito que eles arrumaram para manter as pessoas locais morando, porque ainda tem um resquício de bem-estar social, né? É fazer com que não tenha essa expulsão que Sim, era do turismo e do Airbnb, né? Então você tem algumas moradias, tem muita ocupação, muito squatting, muita coisa ainda que funciona e que as próprias pessoas dos squatters começaram a alugar as casas. É tudo muito complexo, assim, sabe? Uma pessoa que ocupa porque ela tem toda uma lógica de contracapitalista, e aí, de repente, ela está alugando as casas. Ela ocupou mais de uma e está alugando as casas que ela ocupou, sabe? isso, o que que é squawking? Desculpa, eu não... Squatting, são as ocupações urbanas, tipo os Ah, ocupas aqui. tipo São os vertical. squattings. É. Ah, ok. Não, tem Não? vários tipos. Eles ocupam Ah, casa, ocupam prédio, terra. É chamado de squatters, né? Aí os squattings são esses lugares ocupados, assim. entendi. Isso também é um tema bem jóia de você ver, porque eu acho que muitas dessas pessoas na Holanda, por exemplo, que começou com uma vibe muito forte, que eu acho que antes do nomadismo digital, propriamente dito, tinha esse nomadismo de vários jovens que ficavam um tempo lá e fazendo esses trabalhos meio, tipo, vai, colhe morango, vai, faz não sei o quê e volta. Geralmente eles não iam para Airbnb, mas eles ficavam nos squattings, que eram, às vezes tem os squattings mais coletivos, aí as pessoas podem ficar, abriga mais gente, então tinha uma lógica um pouquinho melhor do que essa do Airbnb, assim, porque tinha uma coisa meio de um comum, espaço mais Uhum. comum, e tinha uma coisa de ficar nos lugares e tal, e era muito mais nessa vibe da experiência mesmo, eu vou experimentar, e tinha muita coisa de colher uva, colher morango, enfim. E fazer alguns tipos de trabalho que são da cultura local, assim, que você Uhum. experimenta por um determinado tempo, depois vai para outro lugar, experimenta outro, e as pessoas vão meio que vivendo disso. Cultura. Mas aí é realmente uma troca, não é essa coisa de. Não tem esse filtro, assim, sabe? Que as pessoas vão, aí elas alugam uma coisa no Airbnb, aí elas ganham uma grana, e aí elas vão para o café chique. Elas vivem uma vida hipster, nômade, né? Uhum. Nos anos 60, assim, 70, isso era bem outra vibe, assim, outra lógica mesmo, assim, certo nomadismo que era mais uma tentativa de um comum. Mas como está totalmente também inserido nesse modo de produção, é muito difícil disso ter força para mudar alguma coisa de fato, né? Aí as Sim. pessoas fazem isso ali um pouquinho e voltam para a sua vida do capital, pronto. Normal. Normal. Mas ainda tem alguns squattings que sobrevivem, assim. Na Holanda tem, na Espanha tem. Acho que em todos os lugares tem alguns, assim. Eu Aqui em vou Belo pesquisar. Horizonte tem os bem recentes, né? Tipo, a Casa Invisível, na Bias Fortes, o Luz Estrela, que são esses lugares mais. Enfim, eu não sei, também, tudo a gente desconfia, assim, porque igual a Casa Invisível é uma forma do povo morar sem pagar aluguel, assim, né? Mas eles também estão numa vida que assim, eles estão morando em Belo Horizonte, né? Não tem muito para onde escapar, assim, né? Não tem como eles criarem ali naquele lugar um modo de sobrevivência fora dessa lógica, né? Enfim.
O Luiz Estrela conheci, mas o Casa Invisível eu nunca visitei. Ah, pode ser Lugar legal. Lá tem moradia, porque o Luiz Estrela é só uma tentativa mais de manter um lugar com uma coisa mais cultural. cultural. É. E o Luiz Estrela tem uma coisa muito pesada, que é da história do lugar, né? Que tinha uma mãe de santo que, sei lá, você não tem muito o que fazer nesse lugar, né? É uma vibe muito forte. E tem umas histórias muito fortes, assim, de um menino autista que foi lá e começou a ficar enlouquecido, só chorava e falava que estava vendo Ai, não, não crianças me conta, não me saindo de todo lugar. conta. Não, é um negócio. A vibe lá é muito pesada, que na Casa Uhum. Invisível não é, não. E a Casa Invisível as pessoas moram, que eu acho que é diferente. Elas recebem muita gente lá também, então tem mais esse clima, assim, Holanda, anos 60, eu acho, sabe? Uhum.